Ok, pessoal, muito bem-vindos novamente aqui ao meu canal. Hoje vou-vos trazer aqui mais um videozinho com mais umas dicas para o que fazer e o que não fazer. Isto por experiência própria, visto que estas duas dicas foram derivadas ou vieram com a ideia de fazer aqui um vídeo para partilhar convosco de situações reais que encontrei no terreno de instalações que, entretanto, fui pedido para orçamentar e outras para modificar. Ok, a primeira dica e a primeira situação que eu quero partilhar convosco foi uma situação um bocado caricata que nunca na minha vida eu tinha visto tal coisa. Já vi muita coisa em painéis solares, instalações fotovoltaicas, muita coisa bem feita, muita coisa mal feita, porque assim, não sei tudo. A pessoa neste caso que foi àquela instalação era engenheiro eletrotécnico, validou a instalação como concluída e como bem instalada. Depois de o cliente reclamar que aquilo que não tinha notado, que não tinha notado na fatura grande diferença a nível de poupança, voltou a falar com o engenheiro voltou a ir ao local ver se estava tudo bem, voltou a dizer que estava tudo ok, e a pessoa em causa acabou por desistir e acabou por falar comigo. Não quer dizer que eu saiba mais do que os outros, que não sei, mas também, assim, gosto de aprender e gosto de partilhar aquilo que sei convosco, senão não fazia estes vídeos, como é lógico. Mas nada disso, nem eu estar-me a fazer de passar que sei mais que os outros, nem que sei menos. Sei aquilo que sei, critico quando tenho que criticar, não critico quando não tenho que criticar, mas uma boa crítica para mim, também aceito que critiquem o meu trabalho de forma a eu melhorar também o meu serviço. Como todos, gosto muito de aprender, mas quando as coisas estão mal feitas eu sou o primeiro a dizer assim, aquilo não está bem. Mesmo assim não quis acreditar, ainda duvidei que pudesse haver a possibilidade das coisas estarem instaladas daquela forma, mas 98% disse logo, de certeza que isto não funciona porque isto está mal. A situação que eu vos vou mostrar foi uma instalação que eu encontrei em que, como vocês devem saber, o inversor quando tem dois MPPTs, e eu posso vos mostrar aqui o que é um inversor com dois MPPTs para quem não sabe. Vocês aqui na parte de baixo, vocês podem ver que este inversor, por exemplo, tem dois MPP3 de entrada, o PV1 e o PV2. Isto é para separar dois strings independentes, ok? 5 painéis num, 5 painéis noutros, podem ser diferentes. Os inversores normalmente não há ligação entre os dois MPPTs de forma a saber se um tem com mais potência, se outro tem com menos potência. É muito utilizado para obter duas orientações, uma mais para de manhã, uma mais para de tarde, ou em certas determinadas, e neste caso até para ter mais painéis que ultrapassem a potência de um dos MPPTs, e então eles optem por meter o segundo MPPT, e assim, por exemplo, um inversor de 4 kW, que era o que o cliente tinha, um inversor de 4 kW da Sofar, e tinha 10 painéis no telhado, todos ligados em série, ou seja, todos os 10 painéis estavam todos ligados em série, e do telhado vinham dois cabos, um positivo e um negativo. Então, e o que é que fizeram? Antes de entrar no inversor, instalaram-lhe dois Y destes, ou seja, vem um cabo do solar de lá de cima, ligou aqui, o outro ligou aqui, e eles com estas duas fichas MC4, ok, ligaram. Por exemplo, neste caso saíam dois positivos ou dois negativos, neste caso são dois positivos, ligaram nos dois positivos um em cada MPPT, e o outro, os dois negativos, ligaram um em cada MPPT também, um nos negativos do MPPT. O que é que acontece? Os MPPTs funcionam de forma a atingir o máximo de corrente, ou seja, eles vão usufruir do máximo de corrente e da potência dos painéis, chegar a um bom senso, por assim dizer, em que eles veem que com aquela corrente ou com aquela carga que estão a aplicar aos painéis, eles obtêm a performance máxima dos painéis.
Ou seja, tendo dois MPPT, já agarram um com o outro. Um baixa a corrente para puxar mais pelo painel, o outro viu que a corrente desceu, vai compensar, e eles vão andar sempre ali a tentar. Isto basicamente é como vocês estivessem a apertar numa mangueira e vocês a apertarem mais ou a apertarem menos para a pressionar mais, dar mais pressão à água e estar ali a tentar atingir o máximo de longevidade da água. Agora imaginem vocês com a mesma mangueira estar uma pessoa de um lado a apertar e a desapertar mais ou menos o dedo e outra pessoa na mesma mangueira, mas com outra saída a tentar fazer o mesmo. Ou seja, cada vez que ela apertasse mais vocês iam ter uma diferença, cada vez que vocês apertassem menos eles iam ter diferença. Então iam estar ali toda a vida a apertar um para o outro, um para o outro, um para o outro, e nunca iam chegar a um bom senso da máxima performance de pressão que vocês haviam de ter naquela mangueira. O MPPT iria funcionar exatamente da mesma maneira. Ou seja, quando um tentava regular a tensão para obter a melhor performance, a tensão como baixou, o string é o mesmo, o outro ia compensar. Mas como compensar, ele tinha que subir, por exemplo, a corrente, o outro ia baixar. E então iam estar sempre naquela zenga-zenga e nunca iam chegar a um bom senso de ter a máxima performance. Tanto é que eu, quando cheguei à casa do cliente, iam ser por umas 7 horas, o sol já estava praticamente a pôr, e o senhor tinha basicamente 12 kW produzidos num dia, com 10 painéis. E o que é que eu fiz? Eu deduzi que aquilo estivesse mal, então desliguei, tirei estes Y, por assim dizer, e liguei os 10 painéis num só MPPT. Vocês vão dizer que o MPPT iria ficar sobrecarregado e o máximo que poderia acontecer é o inversor dar o máximo que pode naquele MPPT e cortar. Ou seja, acima daquilo, os painéis podiam mandar que eles não iriam usufruir. Provavelmente, num inversor destes de 4 kW, provavelmente seria ali perto dos 3 kW num MPPT, que ele deveria estar a cortar. Mas mesmo assim, com esse corte, mesmo que ele tivesse cortado ou não, porque não sei, porque não tínhamos acesso nem à aplicação, nem a aplicação ficou a funcionar, nem nada, o senhor, no dia a seguir, conseguiu produzir 24 kW passados, 24 kW passados. Ou seja, significa que eu, ao meter os mesmos painéis com o mesmo inversor, consegui duplicar a produção solar, simplesmente a tirar-lhe estes Y que estavam ali ligados nos dois MPPTs, que eu nunca na minha vida tinha visto tal coisa. Okay? Não façam isto. Penso que nenhum inversor solar está preparado para ligar desta forma, com estes Y. Eu pessoalmente não gosto destes tipos de acessórios, a não ser que tenha mesmo esporadicamente, ou seja, que seja mesmo necessário utilizar uma ligação deste género para algum motivo. Nunca utilizei nada disto. Normalmente instalo os strings separados. Se são 10 painéis, instalo 5 mais 5. Se são 6, instalo os 6 num só e o outro MPPT fica desligado. Se são 12, meto 6 mais 6. Se são 9, posso ligar até, por exemplo, 5 mais 4. Abaixo de 4 duvido que haja inversores, ou seja, a não ser que sejam inversores de menos potência. Estamos a falar em inversores de 3 e tal, 4 kW. Abaixo dos 4 painéis eu penso que nenhum inversor deve sequer arrancar com aquele MPPT, porque ele precisa da voltagem mínima para entrar em funcionamento. Mas normalmente tenho muitos inversores de 4 kW e de 5 kW instalados com um MPPT e com 7 painéis num MPPT, por exemplo, muitos, e nunca tive problemas com eles. Eles têm a potência nominal e têm a potência máxima que podem usufruir. Muitas empresas até instalam, por exemplo, 3600 watts de painéis e metem um inversor de 3 kW, porque sabem que eles suportam normalmente até aos 3600, 3800, 4 kW, por assim dizer, e o próprio inversor no manual diz qual o máximo de potência que deve ser admitido por cada MPPT. Agora, estas ligações, muito menos ligar 2 MPPTs com um string, nunca na minha vida tinha visto. Aconselho-vos vivamente a não fazerem, porque das duas uma, ou estoura com o inversor não vai ter o rendimento que deveria ter, vocês não vão usufruir da potência real dos painéis, e vão ter quebras, como é lógico. O funcionamento não vai ser o indicado e não vai ser o adequado e vocês não vão ter rendimento. Ok? Espero que fiquem a dica. Para quem tem isto assim ligado, verifiquem. Se tiverem, chamem o vosso técnico
digam ao vosso técnico, isso não pode trabalhar assim, ok? A segunda dica, inclinação dos painéis. A inclinação dos painéis, isto pode gerar aqui muita discussão, há muitas opiniões diferentes. A minha opinião, e lá está, vou partilhar a minha opinião, da forma como instalo e da forma que eu acho que deveria ser, daí eu dar a minha opinião de quais as vertentes que eu analiso em pensar como é que deixo a inclinação correta nos painéis que instalo. Como vocês sabem, a inclinação em Portugal ronda sempre cerca dos 30 graus de inclinação. E isto vem, lá está, por outra instalação que eu vi, em que, ou seja, a casa já tem o telhado com inclinação acentuada, provavelmente cerca dos 30 graus, o telhado está virado a sul, como deve estar, e ainda lhe instalaram os triângulos. Ou seja, eu nunca na minha vida também vi aquele tipo de trabalho. Para mim aquilo está mal feito, porque os painéis não estão a 30, devem estar a 60, se não a mais. O rendimento deles no inverno vai ser fixe, vai ser porreiro, porque vão estar com uma inclinação, o sol está muito mais baixo, mas no verão, na época em que nós temos mais sol, pode não vir a 50%, mas acredito que 30% pelo menos ou mais os painéis vão perder esse rendimento, okay? Mais de 30%, porque o telhado já tem uma inclinação de garantidamente 25 graus e depois ainda tem os triângulos a levantar os painéis mais 30 graus, ok? Para mim aquilo está feio. O cliente acabou por gastar mais do que devia gastar, porque as estruturas não são de graça. O rendimento não vai ser o adequado, pelo menos na época em que nós vamos ter mais sol, na altura do verão. Vai compensar sim, talvez no inverno, porque vai ter o sol mais baixo, vai ter melhor rendimento do que as outras pessoas, mas acho que para as horas de sol que nós temos no inverno, em comparação às que temos no verão, acho que o rendimento seria diferente. Fazendo contas a um ano de produção, eu acredito que se não tivesse triângulos nenhuns, ele ia produzir muito, se não for o dobro, acredito que seria bem perto do dobro, ok? Pelo menos compensar na altura do verão. Isto porquê? Eu, por exemplo, quando são casas que têm o telhado virado a sul e até têm alguma inclinação, eu nunca meto triângulos, ponto assente. Nunca meto triângulos. Mesmo que a inclinação não seja aos 30 graus, eu nunca meto triângulos. Porquê? Já tem alguma inclinação, os painéis ficam encostados ao telhado, são muito menos suscetíveis a ventos fortes, não estão tão frágeis a nível de montagem, porque vocês com os triângulos em cima das telhas e com o vento, a estrutura tem que ser muito mais bem fixa, tem que ser bem fixa às telhas, e a gente tem visto trabalhos que Nossa Senhora, que aquilo, prontos, para mim não estavam bem feitos. Ficam muito mais bonitos encostadinhos ao telhado, e assim não vejo razão para estar ainda por cima a gastar mais dinheiro em triângulos, porque eles custam dinheiro, de forma a levantar os painéis e ultrapassar os 30 graus. Pronto. Agora, eu tenho tido situações, inclusive, que o telhado, por exemplo, possa ter até 10 graus de inclinação. Eu mesmo assim, inclusive tenho isso na minha casa, eu não tenho os triângulos metidos nos painéis. Okay? O telhado deve ter aí 15, 20 graus, no máximo 15 graus, no máximo, e eu não tenho os painéis com triângulos. Porquê? Em vez de estar a meter lá triângulos, a levantar os painéis e aquilo ficar feio, eu prefiro compensar com um painel extra. Em vez de montar 6, montei 7. Ok? E o que é que acontece? O rendimento que vocês vão deixar de ter por não ter os painéis na inclinação correta, compensam com mais um painel. Um painel custa-vos à volta de 200 e poucos euros. Os triângulos para 6 painéis custam provavelmente o mesmo ou mais. Okay? Por isso, o tempo que vocês e o dinheiro que vocês gastam a meter 6 painéis numa inclinação correta, se vocês meterem nos deitados e meterem o sétimo, provavelmente vão ter exatamente a mesma performance, e no verão, como eles estão muito mais direitos, vão ter muito mais produção solar. Acho que é muito mais benéfico porem 7 com uma orientação um bocadinho fora
dos 30 graus do que pôr em 6 com a inclinação correta e estarem a gastar o dinheiro nos triângulos. Ok? É uma opinião, é uma maneira e um sistema que eu tenho utilizado há já uns 2 anos para cá, em que se eu tiver o telhado minimamente inclinado a sul, eu prefiro meter mais um painel ao cliente, e foi o dinheiro praticamente que ele poupou em estruturas. O telhado fica muito mais bonito, fica muito mais protegido do vento, fica com 7 painéis, vai ter muito mais rendimento na altura do verão, porque em vez de ter 6, lá estava a ter 7. A nível de montagem, eles encostados ao telhado é muito mais fácil a instalação e muito mais segura, a meu ver. Pronto, é a minha opinião, é um conselho que eu vos dou, é em situações que vocês tenham, até nem é bem a inclinação, não sei o quê, podiam estar um bocadinho mais altos, metam mais um painel, em vez de estar a pôr lá os triângulos, metem mais um painel, deixem os painéis encostados. Agora, se tiverem um telhado que é pequeno, não dá para meter o 7º painel, tudo bem, há casos e casos, por isso é que eu digo, cada caso é um caso, mas se houver a possibilidade de fugir aos triângulos, eu, a nível pessoal, e nas instalações que faço, fujo sempre aos triângulos, prontos, porque para mim é uma instalação e é uma estrutura muito mais frágil do que os deixar encostadinhos ao telhado. Como é lógico, se houver espaço para pôr o tal 7º painel, tudo bem. Por exemplo, nas casas novas, são casas direitas, são casas que não têm inclinação qualquer para meter, muitas vezes os telhados até têm aquela brita, aquela argila que põem por cima, aí o que é que eu faço? Meto-lhe um esferovite, meto-lhe uns lancis, meto as estruturas, meto triângulos, aí obrigatoriamente tem que se levar triângulos, e muitas das vezes ainda lhe meto espias de cabos de aço para dar uma proteção extra aos painéis, embora os lancis sejam pesadíssimos. Eu normalmente deixo um cabozinho de aço, não custa nada, e deixo-os espiados com um cabo de aço de forma a instalação ficar mais segura, mas pronto, mesmo assim com os lancis era difícil. Nos ventos que nós temos aqui, eu sou aqui da Zona Centro, Zona Centro-Norte, Aveiro, é um bocado difícil, mas na realidade às vezes há temporais e há ventos que são extremamente fortes, não custa nada e é uma segurança e a gente fica descansado, sempre fica mais seguro, ok? Pessoal, espero ter dado aí 2 dicas porreiras para vocês. Em relação aos Y, por favor não façam isso. Se tiverem isso na vossa instalação, tentem se informar, tentem falar com o técnico, tentar tirar aquilo. Até ver também, não conheço nenhum perdão, não conheço nenhum inversor que permita fazer esse tipo de ligação, por isso é assim, nunca na minha vida tinha visto e para mim acho que não é maneira de ligar um inversor solar dessa forma, ok? Pessoal, não se esqueçam, inscrevam-se no canal, ativem as notificações para cada vez que eu carrego um videozinho a partilhar-vos estas dicas importantes, que vocês sejam notificados para vocês virem cá dar uma vista de olhos e pronto, olha, fazemos mais uma vez e com esta vos deixo mais aqui esta pequena partilha para que vocês continuem a evoluir. Se estiverem para instalar, já sabem mais alguma coisa de forma a não cometerem certos e determinados erros. A nível da inclinação dos telhados, muitas das vezes é uma ajuda, porque muitas das pessoas têm telhados complicados ou que não estão com a inclinação certa. Assim, se tiverem, metam o telhadozito, metam-nos encostados, compensam com mais um painel, às vezes até com 3 ou 4 painéis de um lado, 3 ou 4 painéis do outro. É preferível investir em mais 3 ou 4 painéis do que andarem ali a inventar com estruturas e triângulos e não sei o quê. Fica feio e fica frágil para um temporal e depois, olhem, vai os painéis, vai as estruturas, vai tudo parar ao chão quando vem aqueles temporais manhosos, ok? Pessoal, obrigado por terem passado por cá. Não se esqueçam de subscrever aqui no canal, ativarem as notificações então para cada vez que eu carrego aqui um vídeo, vocês serem notificados e ficarem com a partilha para evoluírem as vossas instalações, ok? Pessoal, um abraço e tudo a correr bem.